Os amigos, os destinos. Piranhas. Diga a todos que fui ser marujo. Desejo sorte por vocês. Muito agradecido. Em breve mando um agrado. Obrigado por tudo. Reza pra nós. Axé. Nas datas eu busco as compras que a senhora deixar naqueles caju de moita. Dona Fininha fez que sim com a cabeça. Pegou o Tião pelos cotovelos, puxando-lhe os braços para baixo. Dava-lhe um passe, murmurando a bênção. Saravá, Misefi. São Jorge te proteja. Oxalá te abra as portas. Tião montou no jegue sem arreio, apenas com a manta grossa de algodão, feita artesanalmente com um instrumental tosco. As duas gerações anteriores de Dona Fininha sempre reduziram a fios o algodão descaroçado, na antiga roda de fiar feita de madeira. O excedente era vendido na cidade por minguado dinheirinho, para atravessadores. Lucravam com a revenda aos poucos turistas. A confecção levava meses no tear, sem contar o trabalhoso e rudimentar plantio, trato e colheita do algodão no inóspito sertão. Na cavalgada, o moço deu conta que, do Cerrado para a Mata Atlântica, já não havia flora que não fosse ligada à cadeia alimentar do gado bovino. No lugar de árvores, só capim, ou no máximo eucalipto. O berço e vivência formavam os verdadeiros ecologistas. Viam desmatamento descontrolado, a ameaça real. Como combinado, soltou o jegue perto do cajuzinho de moita, bem antes do destino pretendido. O dócil burrico retornaria num trote manso, tranquilamente, catando algum broto de capim na beira da estrada, não se desviava. O burrico voltaria àquele local, conduzido pelo Mário, marido da Fininha. As outras viagens ele faria sozinho, e esperaria Tião chegar ali, no ponto combinado, e então retornaria para casa. Zé Miolo tinha falado no lugar onde a gente era menino e ia comer cagaita. Mas sua pronúncia era difícil de entender, mesmo para Dona Fininha, e também pelo atropelado modo de falar. Tinha um sotaque emendando palavras rapidamente. Quando a patrona dos desvalidos, pitando seu cachimbo de barro, lhe dissera, naquela noite de reminiscências, que o fanho era tocador de gaita dos bons, Tião elucidou o enigma que o atormentava. Pronto, a cabeça de Tião fez o trabalho de ligação. Seria então no lugar onde a gente comia com a gaita. Tratava-se, finalmente compreender o recado, de pequena gaita de chaveiro que Zé Miolo tocava euforicamente à sombra de frondosa jaqueira em frente ao casarão demolido, na hora da merenda que seu amigo lhe levava. Antiga e soberba sede da fazenda, dos tempos que cercas de arames não separavam o sertão afortunado em pedras e gemas. Da jaqueira retiravam o visgo para pegar passarinhos que, ao pousarem, grudavam as patinhas na resina coberta com atrativas sementes de capim. Ao comê-las, ficavam presos na insidiosa armadilha. As alpercatas pisavam o ferruginoso cascalho com firmeza, pois Tião estava muito forte por causa dos exercícios físicos impostos, pela riqueza alimentar e vida saudável daqueles meses em busca da solução do enigma da cagaita. Podia, sem fadiga, andar ligeiro para chegar antes do véu da noite. Mesmo de dia, a lua cheia entremeava as serras forjadas durante milhões de anos pela mão nobre do vento, o que lhes dá aquele relevo maravilhoso de se apreciar na imensidão da Chapada Diamantina, um paraíso ecológico das terras baianas. Enquanto subia a serra, o homem de 20 anos, completos na desordem social em que vivia, refletia sobre o que ouvira, vira e percebera no povoado sobrevivente por si e por Deus, mesmo que ali também se prezasse o diabo. Descrente na providência, crescia-lhe a ideia que o sujo
motivava a sobrevivência daqueles velhos e crianças. Alguns precocemente envelhecidos aos 40, outras deixando o mundo infantil aos 6 para ajudar no sustento com afazeres satélites do latifúndio, como carvoaria e olaria. Daquela centena de gente sofrida, apenas meia dúzia sabia ler, escrever e fazer continhas aritméticas, necessárias no dia a dia. A maioria não conhecia a televisão, que ali ainda não chegara com sua espinha de peixe, como era conhecida a antena do aparelho. Para eles, não havia nada mais divertido do que ouvir a Rádio Nacional na casa de Dona Fininha. Nem mesmo o Tropa Mambembe os visitava, sabedora que o retorno financeiro era negativo. Ninguém acreditava que o homem tivesse pisado na lua, mesmo na rica fazenda. Nesta e em toda a região, ninguém viu o tricampeonato mundial de futebol conquistado pela melhor seleção brasileira dos últimos tempos. Todos ouviram pelo rádio, como a maioria sertaneja do Brasil. Na currutela Arruado das Pedras, os veículos de tração animal eram somente 2 carroças toscas e uma bicicleta de pneu-balão, própria para o cascalho, todos do dono da venda. Ele mantinha o monopólio comercial do pouco que se precisava. Sal, querosene, gasolina, fósforo, vela, muitas velas. Munição, rapadura, ferramentas, farmacinha, roupas, chapéus, redes, cordas, pregos, cachaça, etc. Todo o povoado lhe devia. A mercadoria vinha da fazenda Piranhas. Às vezes, junto com ela, chegavam presentinhos singelos enviados aos filhinhos pelos maridos distantes que mourejavam, sem conseguir saldar suas dívidas com o barracão da fazenda e a vendinha do Sociro. Triste carestia. Dinheiro não havia para eles. Apenas circulavam vales, notinhas, com um X feito pelo devedor, com seu nome e a quantia devida. Melhor dizendo, com a quantia de vida. Triste trocadilho. Ciro Marçal, verdadeiro avarento, só ajuntava no seu cofre, pesado presente da fazenda, tudo o que fora amealhado e também as munições de armas de fogo vendidas a preço de guerra. Aquela currutela, que no século XIX fora pujante cidade garimpeira, mantinha as tradições pagãs de magia, pagelança, oferendas, feitiçaria e macumba, mescladas às cristãs. Constituíam uma amálgama cultural e sincrético, mais fortemente notado na Umbanda, religião aberta às influências. Só por isso, o povoado safou-se da ganância do tubarão desapropriador, pois ali se celebravam ritos em cânticos de língua africana, louvores à natureza e às divindades diversas. Queimavam incenso natural, misturados às resinas de árvores, poucas sobreviventes, em oferenda ao mundo invisível ou paralelo. O medo dos arcaicos e misteriosos rituais, das pragas e das mandingas, mantinha o lugar intocado, livre para todos dali morrerem em paz. A mortalidade infantil da subdesenvolvida região já nem chocava mais as pessoas nos enterros dos anjinhos. Homens e jovens mulheres fortes eram arrebanhados pelo feitor, melhor dizendo, gerente, pois Piranhas era uma empresa com estrutura econômico-administrativa. O latifúndio crescia mais e mais, devorando terras de poceiros e de pequenos fazendeiros. Estes, menos fracos, corroídos e manietados pela agiotagem. Aqueles, a ferro e fogo. Tinham notar algumas crianças tão loiras quanto sua polaca, filhas ocasionais dos gringos que passavam férias na fazenda. Compravam as mulatas e negras para o prazer carnal, por $10, e uma garrafa de líquido preto geladinho. Embora uma quantia vil e aviltante, aquele dinheirinho muito representava na conta a ser paga no barracão. O refrigerante era a coisa mais gostosa de que se tinha notícia. Matava a sede e estimulava, inadequadamente, com forte dose de glicose. Sabia-se que na enfermaria da fazenda faziam-se abortos.
As mulheres que ficassem com sequelas e incapacitadas, as imprestáveis, eram devolvidas com algum mimo ou quitação da dívida, por bondade cristã do patrão, que, em contradição, rezava na sua capela pela alma do feto. Certa feita, uma jovem se rebelou, dizendo que não se prostituiria. Apenas trabalharia como camponha que era. Quanto a não prostituir-se, não fazia diferença. Já que eram muitas, sua rebeldia rendeu-lhe castigo exemplar. O feitor deu na cara dela, com seu próprio cinto largo de couro, como chibata, pela insolência no uso de palavras subversivas. Palavras como camponês, campônio, campesino e até mesmo camarada estavam censuradas. Os milicos do poder gostavam era de se referir ao homem do campo, uma designação genérica e insípida, despojada de vontade e ideias. A propaganda oficial conseguiria essa fixação no inconsciente coletivo usando certa música laudatória e ufanista, que tocava exaustivamente em todas as rádios, objetivando uma lavagem cerebral. Os censores das terminologias derivativas das de campo e camarada temiam que a relação de intelectuais e advogados de esquerda com os campesinos contaminasse a região com a mesma força que havia nos cadernos de Julião. Estas pequenas apostilas, em linguagem popular, do advogado e político esquerdista Francisco Julião, nas décadas anteriores, egressas de Pernambuco, disseminou os ensinamentos de direito trabalhista e agrário. De forma simples, tornava acessível o entendimento do Código Civil e institutos como o desforço pessoal, preconizando o direito de extrema defesa com uso do que estiver ao alcance do ofendido, pela posse mansa e pacífica. Dr. Francisco Julião era odiado e temido pelo adversário, considerado o inimigo na guerra inglória dos espoliados, nos campos e tribunais. Dali, daquela célula máter, muitos movimentos surgiram em quase todos os estados brasileiros, prenunciando reações radicais dos conservadores direitistas. O patrão, Sr. Henrique, era lembrado ironicamente pela peonada com a frase à boca pequena: Henrique ele, quebra nós. Não passava de um testa de ferro subserviente à empresa proprietária. Desfilava sua incompetência e carência de escrúpulos para uma plateia de medíocres, corruptos, ambiciosos e bajuladores. Pouco se importava com suas más companhias. Entendia-os bem, já que foram deles. Conseguira, com idênticos métodos, ascender na escala social e, onipotente, mandar em tudo naquelas bandas esquecidas da civilização. Muito influente e destemido, só receava o mal-querer do povo do Ruado. Morria de medo de pragas, despachos e macumbeiros. Este temor inconfesso, como um segredo, era conhecido pelos gringos e verdadeiros proprietários, que o consolavam ironicamente. Se o homem de ferro teme tais coisas, por que você não temeria? Riam gostosamente da crendice do puxa-saco emérito. A notícia da volta de Tião não causou reação forte ou estardalhaço na fazenda. Pouco se comentou. Afinal, ele parecia conformado ou com medo de questionar. Reconhecer-se perdedor colou como pretendia seu plano de justiçamento. O gerente do barracão, Sr. Airon, que intermediava os vales escravizantes, repassando-os ao Sr. Henrique, foi o único a comentar com gosto o fracasso de Tião. Só fez chorar, enfiou o rabo entre as pernas. Talvez tenha ido se salgar no mar em Salvador, trabalhando para pobre em pesqueiro. Após pequena pausa, prosseguiu. Tem mais. Navegar daquelas águas até as do Rio de Janeiro, passando pelo Espírito Santo, depois de todo o sul da Bahia, para voltar quase sem pesca boa, por causa dos empresários bem equipados, estes sim, pegam os cardumes inteiros. Ele vai se fuder. Lambendo-se de vaidade pelo vaticínio e impressão que sua sapiência provocava,
discursou o homem de ferro a peonada de umbigos no balcão. Tião é apenas mais uma vítima da burrice e da teimosia da mãe, pois não estaria melhor aqui na Piranhas? É mais um fudido em qualquer lugar que estiver. Tião, pensativo em sua caminhada ao reencontro tão esperado, de repente para. Coloca a mão em concha na orelha. Ao longe, atrás de si, no povoado, os atabaques e ganzás saudavam a natureza. Sabia de cor aquele cântico e cantou no ritmo. Ê, lua branca, lua branca, uá. Quem é o cavaleiro que chegou da Aruanda? É Oxóssi em seu cavalo, com seu chapéu de banda. É Aruanda, é Aruanda. Ladrava um cão dando sinal, vindo do lado da jaqueira, denunciando presença estranha. Tião caçou volta e entrou no matagal para se resguardar de quem fosse. Pois, se tem cachorro, tem gente, deduziu e volveu desviando-se. Avistou logo a seguir os restos da remota sede e a frondosa árvore que alimenta bichos e gente.